Bálsamo Convida, temporada especial Peregrinando em Israel. Gente, que temporada, né? Nosso segundo episódio desse Bálsamo Convida especial. Esse projeto que nasceu no coração de Deus para trazer vida de Deus para as nossas vidas, para nos dar ferramentas para que a gente possa ressignificar muitas crenças, estabelecer a nossa fé em crenças saudáveis. Amém. E nos ajudar para esse tempo que nós estamos passando, que a gente precisa de muita fé para enfrentar, né? Então, o Bálsamo Muita fé. Convida veio com essa visão de trazer vida de Deus para você, mas também convidados especiais de Deus para a gente receber vida de Deus através da vida deles também. E hoje nós temos aqui novamente, como sempre, Pastor Josimar Ramos. Ei, viva Tananã! Seja bem-vindo, pastor. Gente, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. E nos episódios anteriores... Foram chocantes os episódios anteriores. Gente, você que estava no episódio anterior com o Ilan, você viu, é emocionante esse negócio, né? Então, seja bem-vindo, porque hoje também são muitas emoções. Muitas emoções também com uma convidada especial, gente. Linda, que ela está mais linda do que nunca, inclusive. Linda Pastora Marta Vilês, a nossa coordenadora do Bálsamo Internacional. Seja bem-vinda, Marta. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui. Ah, que bom. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, viu? Que seja o primeiro de muitos, tá bom, amiga? Já a hashtag fica a dica. Amém. Mas antes da gente começar o nosso Bálsamo Convida, que hoje tem um temão, né? Que a gente vai falar sobre combater o ódio contra Israel, porque não é nada bíblico isso. A gente vai orar primeiro, que nessa casa a gente não faz nada sem oração, né? Pastor, você pode conduzir essa oração? Amém. Posso sim. Yahvé, Deus de Abraão, eu clamo por intervenção do Senhor nesse tempo. Eu oro para que o sangue do Cordeiro nos guarde, nos proteja, marcando os quatro ventos desse lugar onde nós estamos, aonde a Marta está Amém. ligada a nós aqui. Que o sangue de Jesus nos proteja, que toda a presença das trevas saia dos dois ambientes, que nós sejamos liberados, inclusive liberados espiritualmente nesse ambiente virtual que estamos formando aqui. Que Sim. a tua unção nos proteja, que a sua unção nos guie e que todo esse tempo de Bálsamo Convida seja um tempo abençoador para o teu filho, para a tua filha que está participando com a gente. Amém. Deus conduz a gente e nos leva onde o Senhor entende que é melhor chegarmos no final, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos prontos para peregrinar em Israel junto com a Marta, junto com o pastor Josimar. Vamos Né? embora. Episódio anterior a gente peregrinou por Israel com o Ilan em Israel e foi tremendo. Se você não participou, vai lá depois que a gente terminar esse episódio e assiste o episódio que o Ilan participou, o nosso guia em Israel, falando direto de Israel. E para a gente começar com isso, eu quero trazer uma pergunta para Marta, porque tudo começou, né, a caravana, o projeto de A primeira peregrinar caravana. na Terra Santa, tudo começou, né, com um chamado que a Marta recebeu. Conta pra gente, Martinha, como que surgiu esse projeto de peregrinar na Terra Santa e como isso só veio até você? Esse projeto é um dos mistérios de Deus, dos grandes mistérios de Deus, né? Na minha caminhada com Ele. Mas tudo começou em 2005. E tudo começou no coração de um grande homem de Deus, que foi a vida do próprio pastor Josimar. Nós estávamos num congresso do René Terra Nova em Porto Seguro, em 2005. E ele é um grande propagador de Israel e ele estava nesse congresso e houve um momento onde ele divulgou a caravana dele e naquele momento meu coração assim ardeu e Deus falou comigo naquele lugar que eu iria a Israel. Mas não foi uma fala qualquer, foi aquilo que entra e fica, e aquilo ficou, e eu comecei a dizer para todo mundo, Deus falou que vai me levar para Israel, Deus falou que vai me levar para Israel, e o pessoal ficava me olhando assim, porque ainda não havia essa cultura, né, de sermos
levados a amar essa nação. E só que eu não sabia que o pastor tinha aquele tempo misterioso dele com Deus também. E nesse ano de 2005, Deus levou o pastor sozinho para Israel. E me lembro, eu não posso falar muito isso porque isso fala muito da nossa cidade, né? Me Pode lembro como se falar, fosse hoje. relaxa, amiga. Tá tudo certo. Me lembro como se fosse hoje o pastor quando voltou desse evento, desse congresso em Porto Seguro. Ele depois comunicou a nós, né, a liderança da igreja, que ele iria a Israel, que Deus tinha um plano de levá-lo, assim como ele realmente foi. E, e lá Deus falou com ele. Depois ele me contou, obviamente, né, que em 2012, a partir de 2012, Deus iria levá-lo todos os anos em caravana a Israel. Mas isso foi em 2005. E Uau. todas essas coisas só me foram contadas 7 anos depois, em 2012, final de 2011 para 2012. Então, o pastor chega na minha sala, num belo dia, e vem com um projeto por escrito da viagem dele, pediu para eu ler, fazer as minhas ponderações, né? E depois de tudo lido e ponderado, ele então me chama, ele me convida, dizendo que ele tinha entendido claramente da parte de Deus que esse projeto era para eu conduzir. E eu me lembro que chorei muito porque eu não me achava, como ainda não me acho, né? Apta a liderar um projeto como esse. E foi algo muito especial, muito significativo e inesquecível. E de lá para cá, nós fomos todos os anos a Jerusalém, como Deus assim prometeu, né, ao pastor Jucimar, com exceção da época da pandemia, que nós não fomos, porque ninguém deixou a gente entrar, né, pai? Se Só, Ninguém deixasse, a podia gente entrar, ia. ninguém. só porque ninguém deixou. Exatamente, só porque seguraram a gente aqui, senão a gente ia. Então, no ano da Covid nós não fomos, e esse ano também não deixaram a gente ir para lá, É, né? Então, assim, por conta de motivos alheios à nossa vontade, foram os anos que nós não fomos a Jerusalém. Tirando isso, estivemos lá todos os anos. Teve um ano especificamente que fomos 2 vezes, né? E Deus tem nos honrado. Enquanto missão, enquanto projeto, Deus tem nos honrado e tem sido dias assim maravilhosos na presença do Senhor. uau, que honra fazer parte desse projeto, né, Marta? Sim, Eu compartilho com você dessa sensação de a gente não dar conta, mas se a gente desse conta, a gente ia estragar tudo. Então exato. é melhor a gente não dar conta mesmo, né? Deixar como está, né? Tá Pois tudo é. certo. É desse jeito. Pastor, você que é o mentor aí, o maior usado por Deus para trazer esse projeto à tona, né? Por mais que hoje a Marta e o Alexandre estejam à frente da coordenação, mas é você que traz a visão que Deus te dá com relação aos lugares que a gente vai e traz para a gente esse amor por Israel, por Jerusalém. Conta para a gente quando Deus te chamou lá em 2005. Qual foi o objetivo principal que Deus gerou no seu coração conduzir a caravana para Terra Santa? Então, eu acho que é melhor a gente falar qual não é o nosso objetivo, Perfeito. porque vai funcionar melhor se eu disser o que não é o nosso objetivo. E não é o nosso objetivo fazer turismo religioso. E eu sei, gente, que para quem pratica o turismo religioso e vê a gente fazendo peregrinação, para a pessoa parece que é a mesma coisa, mas não é, gente. Não é a mesma coisa. Inclusive, eu conheço pessoas que foram a Israel para fazer turismo, foram e voltaram. Depois, essa pessoa conviveu com uma outra pessoa que foi peregrinar com a gente e as duas conversando sobre a viagem, a que foi fazer turismo falou para que foi peregrinar com a gente assim: parece que você está falando de outro lugar que eu não fui. Você está falando. Nós estamos falando de lugares diferentes.
Como que eu não vi isso Como lá? que eu não vi isso? Exatamente. Porque o nosso objetivo, agora respondendo de forma mais objetiva à pergunta, o nosso objetivo com as caravanas é salvar a Igreja de Jesus da perspectiva grega que foi dada para as Escrituras e para o povo de Israel, e dar para eles uma perspectiva de fato bíblica. Então, as nossas peregrinações pretendem levar as pessoas numa peregrinação mesmo. Ela está indo ao lugar aonde Deus se revelou ao mundo. E não, gente, a gente não é judaizante pensando que Deus só ouve a oração que é feita em Jerusalém. Claro que não. João capítulo 4 deixa claro que Jesus inaugurou um novo templo aonde Deus estava criando um novo lugar sagrado para a oração, que é um lugar chamado em espírito e em verdade. João capítulo 4, Jesus deixou muito claro isso. Mas o fato de Jesus ter trazido um novo lugar sagrado para a oração não significa que ele anulou o lugar sagrado anterior. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, chamado O Poder do Templo. Os lugares sagrados não deixaram de ser sagrados na medida em que Deus trouxe um novo lugar sagrado. Por exemplo, o lugar sagrado do Sinai, em que Moisés e Israel têm o primeiro encontro enquanto nação com Yahvé, onde a aliança de Deus com Israel foi estabelecido lá no Sinai, aquele lugar era um lugar sagrado. Aí esse lugar sagrado formou o tabernáculo, que se tornou outro lugar sagrado, que caminhou pelo deserto e foi tornar em Canaã um outro lugar sagrado pela marca do tabernáculo. Mas o Sinai continua sendo sagrado. Então, por exemplo, o profeta Elias atravessa todo o território do norte de Israel, atravessa todo Israel, entra no lugar que a gente chama de Egito hoje, e foi lá no Sinai ter um encontro com Deus, depois que já havia o lugar sagrado do norte, das nações do norte, havia o lugar sagrado em Jerusalém, mas Elias foi lá naquele lugar sagrado muito tempo depois. Então, quando Deus levanta a igreja como um lugar sagrado, e a igreja é um lugar sagrado onde quer que ela se reúna. Amém. Onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, Jesus falou, ali estou eu no meio dele. Aquilo se torna um lugar sagrado porque a igreja está reunida. Isso é do Novo Testamento. Mas a Bíblia não cancelou o anterior. O anterior não foi cancelado. Aquele lugar ainda é lugar sagrado. Então, o objetivo da nossa caravana é levar o povo não só a ter uma experiência nesses lugares sagrados, mas também a entender que a interpretação da Bíblia passa pela cultura judaica. Sem a cultura judaica, irmãos, a gente perde muito da interpretação bíblica, porque a gente vai interpretar ela de acordo com a cultura de quem está interpretando. E a Bíblia foi escrita, idealizada na cultura judaica. Então, nosso chamado, nosso objetivo das caravanas é basicamente esse: mostrar para a igreja de Jesus no Ocidente que a perspectiva grega que está implantada nessa cultura greco-romana não é a perspectiva correta para se interpretar as Escrituras e para receber a revelação de Jesus. Que a perspectiva correta é a perspectiva judaica. Não é turismo, é peregrinação. Entendeu? Não é turismo. Não é turismo, então, peregrinação. Tem muita gente que fala assim, mas vocês ficam em hotéis muito bons. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. É outra coisa, não tem nada a ver uma coisa. Inclusive, faz parte do chamado do peregrino quando ele tem a oportunidade, porque o peregrino, gente, não sei se você sabe, a gente sai do hotel 7 horas da manhã, às vezes 6, 7 horas da manhã e volta tardão, quase perdendo o jantar. Isso. E é dia todo ali peregrinando, andando e subindo e descendo e viajando horas e mais horas. Mas senta na hora de ouvir a palavra. Um pouquinho para descansar as pernas. Isso, na hora de ouvir a palavra. Mas a questão é que quando o peregrino tem um momento de poder descansar, ele tem que descansar. Porque descansar faz parte da missão, do chamado, da batalha. Então, não destoa da peregrinação, entendeu, meu povo? Pode. Inclusive, a gente está com as inscrições abertas, né, Marta? Para a Caravana 2024, que seria 2020.
Seria a Caravana 2020, que agora está 2024, mas tudo bem, Deus Na está no verdade, de controle. 2020 saiu em março do ano Isso, passado. verdade, verdade. É de Essa seria mesmo 2021. de 2022, só que Deus não deixou. É. Mas não tem problema, o importante é que, Hum, se Deus quiser, a gente sobe a Sião, senão a gente vai para Jerusalém Celestial e tá tudo certo, né? Eu prefiro, com inclusive. certeza. Joia. Marta, o Ilan teve aqui no nosso episódio anterior, na terça-feira passada, falando com a gente sobre os lugares preferidos dele em Sião, né? E aí eu quero continuar o roteiro da nossa peregrinação, alguns lugares aqui Sim. que eu selecionei, para trazer também para as pessoas que elas saibam por onde a gente caminha, né? Então, hoje, dentro da nossa programação, a gente estaria passando ali pela região de Tiberíades, né, em alguns lugares marcantes ali na Galileia, inclusive o nosso famoso passeio no barquinho no Mar da Galileia, que eu amo, gente, vou tentar não Sim. chorar, tá bom? Que não é tão barquinho assim, É é um uma barco de embarcação respeito. considerável, né? Mas a gente É, gosta de falar do barquinho no Mar da Galileia, né? Porque traz a visão dos É. discípulos. O sim, do discípulos que tinha 12 dentro do barco era barquinho, tá, gente? O nosso não é nem tanto, né? sim. Porque a gente é filho mais novo, tá tudo certo. É, naquela região da Galileia ainda, a gente passa pelo Monte das Bem-aventuranças. Que experiência, meu É Deus! verdade. Depois a gente segue para Cafarnaum. Inclusive, depois, quando a gente volta, tem Rio Jordão, o batismo no Rio Jordão. Então, são lugares assim muito gostosos de se estar. E eu queria que você contasse para a gente, Marta, qual é o seu lugar preferido? Você pode falar qual desses daqui que eu citei, né? Qual o seu lugar preferido? Ou os lugares, que eu deixo você falar mais de um. E por que que ele é o seu preferido, né? Eu sei que cada Amém. um de nós tem uma marca, né? E aí conta pra gente as suas marcas. Eu, de todos que você me deu a oportunidade de escolher, eu até pedi para Ana Paula em off, Ana, poxa, me deixa aí sair do norte. E ela falou, Sim! depois eu deixo. Então, gente, a Galileia, o Mar da Galileia, definitivamente é um dos meus passeios, são, para mim, um dos pontos altos da nossa peregrinação de todos os anos. Verdade. Deus me deu a graça de ir mais de uma vez, né? A Ana também, o pastor também. E todas as vezes que fui, todas as vezes, fui profundamente marcada por esse ponto, pelo passeio do Mar da Galileia, porque nós achamos a nossa bandeira, ouvimos o hino nacional naquele lugar, né? Sempre escolhemos um determinado barco porque o dono do barco ele é cristão, porque ele canta louvores ao Senhor. Então, há uma atmosfera criada muito favorável à visitação, porque a gente sabe que a visitação ela precisa ter uma atmosfera criada, né? A Sim, adoração faz isso. sim. E então há uma atmosfera criada e eu percebo, e eu sei que eu não estou nisso sozinha, né, que nós somos muito visitados. E o interessante é que a Galileia continua Galileia, porque alguns outros lugares você percebe a modificação do lugar pelo passar dos anos, né? Alguns não são nem mais naquele nível, o chão tem outras coisas em cima, mas a Galileia não. A Galileia está lá, é aquele lago ali. Jesus passou por lá sim, ele atravessou aquele lugar algumas vezes, marcou-se a vida dos discípulos naquele lugar. Então, assim, eu sou profundamente marcada toda vez que vou a Galileia. E já tivemos a oportunidade de irmos à noite, não perde o seu brilho, continua lindo o Sim, passeio. Então, assim, é muito especial. Para mim, é um dos lugares mais especiais da nossa peregrinação, no norte, sim. né, ao norte. O Jordão também é muito significativo, mas eu ainda acho, na minha opinião, que a Galileia é o lugar. Sim. E o seu preferido? Agora você pode falar, amiga. Agora aquele Então, preferido. eu precisava pontuar Jerusalém. Sim, Jerusalém, toda Jerusalém é algo assim, é de arrepiar quando se lembra, é de arrepiar quando se está lá.
Primeiro porque pensar que Deus, o Todo-Poderoso, escolheu um lugar, Uhum. né, de terra batida, de calcário, né, um lugar para chamar de santo, para chamar de seu, escolher um povo, uma raça de comedor de feijão e de arroz e de tâmara, né, para ser o seu povo, a sua nação escolhida. Isso é muito, muito especial. E em Jerusalém eu fui a um lugar que linkou muito com o meu chamado, que a gente só foi uma vez, inclusive, eu quero deixar aqui, né, o meu desejo de estar lá em outras situações, que foi um museu chamado Amigos de Sião, que fica em Jerusalém. E nesse museu, eles colocam pessoas, personalidades ao longo da história que foram usadas por Deus para dar livramento ao povo de Israel em Uau. momentos de perseguição. E naquele dia, quando eu entrei ali, o Espírito Santo falou muito comigo. E uma das coisas que Deus falou é que o meu chamado era trazer amigos a Sião, trazer pessoas para se tornarem amigos desse povo. E nesse dia eu chorei muito, porque eu ainda questionava algumas coisas acerca da minha missão. Sim. E Deus, assim, escancarou muito para mim como era importante, como foi determinante ao longo da história que houvessem pessoas plantadas em determinadas situações que amassem Sião, a ponto de correr o risco de perder suas próprias vidas para proteger essa nação, esse povo. E eu acho que isso é tão importante porque esse tempo que a gente está vivendo, nós precisamos de muitos amigos É verdade. de Israel plantados, né, pelo planeta, infelizmente, né, na situação que nós estamos vivendo, pelo planeta fora. Amigos que abracem esse povo a ponto de abrirem mão da sua integridade física para cuidar, né, para proteger, para livrar. Então, esse lugar chamado o museu que se chama Amigos de Sião fica em Jerusalém. Foi um museu muito que me tocou profundamente, muito, muito mesmo. Marcou meu chamado dentro do projeto, né, das caravanas de uma forma única e para sempre. E o muro, o Sim. muro é outro ponto alto que não tem como não ficar na nossa lista dos top 5, né? Verdade. Que é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações também tive a oportunidade de pisar lá várias vezes, em vários horários, de noite, de manhã, de tarde, e a vontade que a gente tem de não sair daquele lugar. É verdade. E fui impactada profundamente com a resiliência daquele povo naquele muro, né? Com o comprometimento, né? De estar ali e, e fui tomada por um amor por aquela nação, por aquele povo. É um povo que Deus ama, e se Deus ama é o suficiente, é o argumento que eu preciso para amar também, né? E Sim. Deus ama profundamente aquele lugar. E o Muro das Lamentações, ele é perfeito para tirar um tempo para orar, para falar com Deus, para observar a obra de Deus sendo manifesta ali através do povo judeu daquele lugar. Amém. Inclusive, a E gente tem. chega, senão a minha lista Aí fica vai, até né? amanhã. Inclusive, eu preciso registrar que nós temos um projeto que a gente colocou diante de Deus, inclusive no muro, para a gente orar ali por 9 dias. Esse é um projeto que Deus colocou no coração da pastora Lânia, que está aqui orando com a gente no estúdio. E a gente, em nome de Jesus, a gente vai cumprir ou não, né? Porque Jesus volta hoje É mesmo, que então já sabe. vai estar tudo ser resolvido. Mas, né, Sim. caso não, a gente colocou isso diante de Deus e eu falei, pastora Lânia, a gente tá junto, mana, vamos orar por isso e se Deus quiser, ele vai levar a gente para orar 9 dias, ou 7 ou 12, enfim, ficar um Quem tempo sabe? maior, né, um tempo maior ali diante do Senhor naquele lugar, porque realmente é marcante. O seu, pai? Fala pra gente desses lugares, qual o seu preferido e por quê? Então, falando de norte, e eu tô, gente, na Água da Marta aqui. Se tiver que escolher entre o norte e Jerusalém, eu fico com Jerusalém. Mas
nos episódios anteriores, quando a Isso. gente estava com o Ilan aqui, eu já falei da região de Jerusalém. Mas falando do norte, da parte da Galileia, pensando assim, do grau de importância, tem dois lugares que não mudam. O Mar da Galileia e o Rio Jordão, que nasce ali também do norte, saindo do Mar da Galileia. Esses dois lugares, no Mar da Galileia, a gente anda de barco dentro do mar, e aí a gente faz um culto lá dentro, ora lá dentro, adora lá dentro. Inclusive, eu tenho fotos assim flagrantes, tanto da pastora Marta quanto da Ana, fotos flagrantes das duas derramadas num canto do barquinho, ela chorando e Sim, buscando a Deus verdade. dentro Tem do Mar da imagens, tem Galileia. imagens. Tem imagens. É, Eu tenho É imagens verdade. flagrantes. Porque é um momento muito emocionante estar ali no Mar da Galileia, sim, porque, gente, muita coisa acontece no Mar da Galileia. No Mar da Galileia, Jesus fez a pesca maravilhosa. No Mar da Galileia, Jesus escolheu na margem os seus 12 apóstolos. Nas margens do Mar da Galileia, Jesus multiplicou pão. No Mar da Galileia, Jesus andou sobre as águas. Então, ali, aquele mar, concentrou a maior parte do ministério de Jesus. Ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte do ministério de Jesus não foi no sul, na Judéia, em Jerusalém. Jesus ia esporadicamente a Jerusalém, que era a capital. A maior parte do tempo ele ficava ali naquela região. Então tudo acontece ali. Então o Mar da Galileia é maravilhoso. O Jordão é o lugar onde a gente vai, que é na saída do Mar da Galileia. Acabou o Mar da Galileia, já começa o Jordão, aquela primeira água limpinha ali, lugar onde a gente vai, porque é um lugar mais agradável para se ir. Não é ali que, por exemplo, Jesus foi batizado, que João Batista batizava, que Jesus e seus 12 batizavam. Não é ali naquela região. Mais para baixo, ali na região perto de Jericó, ao lado do deserto da Judéia, descendo. Mas por que ali é o lugar onde a gente vai? Primeiro porque o lugar é mais agradável. Como a gente vai com caravana, a gente não pode se dar o luxo aí para um lugar sem estrutura. A gente vai com muita gente. Então a gente vai para aquele lugar ali. E ali é a marca do Jordão para gente. Então esses dois, Mar da Galileia e Jordão, é assim, de longe o top dos tops, que tipo, se você tiver que escolher só dois lugares, escolha esses dois, para o norte. Mas esse não é meu preferido, gente, nenhum dos dois. É o preferido que eu recomendaria para você que, tipo, tô indo, eu só posso ir em dois lugares, tem que escolher só dois, escolha esse. Para mim, qual é o lugar preferido? Para mim, o lugar preferido é uma escavação na cidade de Cafarnaum. Naquela cidade, que na verdade era aldeia, Cafarnaum é Kfar-Nahum, que é a aldeia de Naum. Que Jesus colocou o centro do ministério dele ali. Jesus sai de Nazaré, que a gente também vai a Nazaré, tem uma montagem lá em Nazaré de uma vilazinha parecida com a vila onde Jesus viveu. Gente, é de emocionar andar ali, em Nazaré. verdade. Mas Jesus sai dali e ele vai morar em Cafarnaum. E Cafarnaum virou centro, porque Jesus alugou uma casa em Cafarnaum e foi morar lá. E ali em Cafarnaum virou o centro da vida de Jesus. Porque Pedro e a sogra de Pedro moravam ali em Cafarnaum. Inclusive lá, uma escavação conseguiu encontrar a casa de Pedro. E aí fizeram uma construção de uma igreja católica em cima, de forma que você pode ir debaixo da igreja ver a escavação que está lá até hoje. No piso, né? No piso. No piso da igreja. Embaixo. Porque você sobe a escada e vai para a igreja. E tem a igreja lá, o piso da igreja. E embaixo, tipo como se fosse um porão da igreja. Tipo os palafitas, que a casa é construída em cima de... É mais ou menos assim. Tem uma igreja em cima e embaixo eles descobriram a casa da sogra de Pedro. Naquela região tem muitas escavações que ajudam a gente a ter uma ideia de como eram as coisas no tempo de Jesus. Casas construídas de pedra, aí tem pedaços dessas casas, principalmente a base das casas. Tem uma sinagoga do tempo de Jesus lá. Então, andar ali dá para a gente ter uma ideia de por onde Jesus andou. Mas ainda não é essa a razão principal para Cafarnaum ser meu lugar preferido. É porque em Cafarnaum eu vejo Jesus fazendo um desafio. Porque em Cafarnaum, tudo acontece em Cafarnaum.
curas, milagres, pregações, escolha de discípulos, os episódios de cura da sogra de Pedro. Muita coisa acontece ali, de tal forma que Cafarnaum ficou sendo conhecida mais do que Nazaré como a cidade de Jesus. De onde Jesus é? É lá de Cafarnaum. Por quê? Porque é lá que ele mora. Então, Jesus em Cafarnaum conhecia o padeiro, o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, a costureira. Ele vivia ali, andava por ali. E era ali que as multidões aglomeravam. Aquela história, por exemplo, que a casa estava cercada, cercada de gente por todos os lados. Não dava para entrar pela porta porque tinha gente, não dava para entrar pela janela porque tinha gente. Aí 4 homens subiram no telhado, viram no telhado onde é que Jesus estava, abriram um buraco no telhado e baixaram um paralítico em cima de Jesus dentro da casa. Foi ali em Cafarnaum. Então, gente cercando Jesus era ali. Ali era o lugar da fama absoluta de Jesus. E a razão por que Cafarnaum é minha preferida? Porque Jesus diz assim: ai de ti, Cafarnaum, porque você acha que porque você teve essa experiência toda, você vai para o céu? Não, você vai para o inferno. E ele diz assim: se Sodoma e Gomorra tivesse tido a experiência que você teve, Sodoma e Gomorra teria se arrependido. Mas vocês estão se gabando porque tem experiência demais e acham que o privilégio do Filho de Deus morar aqui na sua cidade mudou alguma coisa para você. Isso, gente, me impacta toda vez, porque me faz pensar que não é porque eu tenho muito que eu sou especial. É como eu respondo ao muito que eu tenho é que me torna especial. Não é porque Deus me deu muito e porque eu tenho muito que eu vou ser especial. O que me torna cada vez melhor é como eu uso, é como eu respondo àquilo que Deus me deu. Me faz lembrar de uma fala do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios. Paulo diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu percebo, Salmo 91 fala a mesma coisa, porque ele me ama, eu o resgatarei. Isso me faz ver que o que importa, o que me faz ir para o próximo nível, não é o quanto Deus me ama, é o quanto eu devolvo desse amor, o quanto eu aceito de amor e amo a Deus de volta. Então, não tem promessa para aqueles que são amados por Deus. Não tem. A promessa é para aqueles que amam a Deus de volta do amor. Claro que o apóstolo João, na sua epístola, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é o amor de Deus revelado a nós que faz a gente amar a Deus. Mas tem gente que recebe o amor de Deus e não ama de volta. E não dá retorno, não dá feedback. É esse feedback que não teve em Cafarnaum. E aí quando eu ando em Cafarnaum e vejo as ruínas e fico perguntando, o que se deu desse lugar? Deu em nada. E teve tanto mover, tanta glória, tanta intervenção divina e deu em nada. Por que deu em nada? Porque não deu resposta. E aí, tá em Cafarnaum para mim, gente, é um desafio, porque me faz lembrar assim, você tá dando resposta, já deu resposta hoje, então para mim é o preferido. E eu sei que você deve estar pensando assim, masoquista, gosta de sofrer, porque vai escolher logo o lugar do pancadão. Mas eu prefiro, gente. É melhor mesmo. É melhor mesmo. Uau, né, gente? Eu ia falar isso, uau! A gente ficou até sem respirar, né, Marta? Que dizer agora depois disso? Que dizer agora, né? Uau, só isso. Uau, que uau. É só uma amostra mesmo daquilo que a gente recebe lá. Porque Exato. Pastor Gilcimar fica inspirado, viu? É naquele verdade, lugar. gente. Ô, glória! Oh, meu Deus! Pensa esses 5 muita minutinhos revelação. que ele falou aqui, impactou a gente agora, que Ai. não sei se você recebeu esse solavanca aí, mas eu recebi.
qual é a Sim. resposta que você está dando agora, né? Não sei se você recebeu, né? Mas eu recebi de leve. Ele ministra ali em 15 minutos, 20 minutos, quando a gente consegue, né? Mas, Sim. né, a Mas ideia já é que... aconteceu, por exemplo, de ministrar em Cafarnaum por 2 horas. Uau! Porque depende, Sim, a gente depende da permissão que eles dão pra gente no local, porque tudo local, gente, é controlado por alguém em particular, recebe visitas. sim. Então, às vezes, a gente consegue um lugar legal à sombra, a gente já conseguiu um lugar à beira da água para Ai, que bom. ministrar, Uhum. e depende muito do tempo. Olha, vocês só tem tanto tempo agora, porque já tem outro grupo agendado, aí beleza. Mas a gente, por exemplo, já teve tempo sobrando lá. Eita glória! Sim. Aí, E aí Deus se revela desse jeito, assim, só que com É muito mais maravilhoso. presença, ele é sobrenatural demais. E não tem como a gente não amar isso, amar estar lá. E Sim, eu, né, particularmente com o coração dolorido, porque toda barbárie é dolorosa de tudo que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo, em contraponto com a verdade de que Jesus volta hoje, que esses são sinais, né? São os sinais da volta de Jesus. Então, a barbárie me causa dor, né? O mal gratuito me causa dor, o terror. o terror me causa dor, mas a esperança de que, independente disso, essa dor vai ficar aqui, Amém. né? Essa dor vai ficar aqui quando a gente for para a glória com Jesus, a gente não vai sentir mais dor. Isso dá né, um alívio assim. E aí eu queria trazer esse momento para você falar com a gente, Marta, como que está sendo enfrentar esse conflito, né, que está acontecendo em Israel para você pessoalmente. então, eu tenho essas duas sensações, como você mesmo colocou. Eu tenho vivido, desde o dia que estourou aqui as primeiras notícias, dentro do meu espírito, sabe aquela sensação de expectativa barra alerta? Sim, É como se eu tivesse nessa sensação de expectativa barra alerta com a volta de Jesus. sim, Porque a gente sabe que Jerusalém está diretamente ligada à volta do Messias, sim, né? Está escrito, está no script, nada saiu do script de Deus, né? sim, Está tudo onde precisa estar, mas ao mesmo tempo eu fico triste por ver pessoas sofrendo os danos sim, dos dois lados. sim, Saber que o planeta inteiro está reagindo a isso, e essa questão do amigo de Sião, eu resgatei quando a gente estava preparando para vir para cá conversar sobre isso, eu resgatei essa visita do museu, porque ao longo da história, os judeus foram alvos de perseguição. Essa não é a primeira vez, e eu acho que também não será a última. E Deus sempre colocou pessoas para andar junto e para guerrear a mesma guerra deles, né? Comprar a guerra, comprar a briga. uhum, Então, nesse tempo está sendo a mesma coisa. Existem aqueles que estão tomando seus lados, faz parte, mas Deus está levantando e tem levantado ao longo da história os remanescentes, os amigos, né? Para andarem junto com eles. sim, Então, meu coração fica dividido por conta disso, de ver aquele povo sofrendo. Fico triste, muito triste, porque com isso estamos sendo cerceados, né, no direito de estar lá peregrinando esse ano. E como é precioso estar lá, como sempre foi precioso. Estou falando muito de mim, mas de todos que a gente já pôde levar, o quanto que essas pessoas tiveram um olhar mudado acerca de Israel, porque vendem uma imagem que não é a verdadeira, né? De um país que dá medo de viver, um país que não é seguro, um país que está debaixo de conflitos armados o tempo todo. Isso não é verdade. É um país seguro, é um povo amável, um povo que recebe bem, né? Nós sempre vamos para os hotéis, somos bem recebidos, onde nós passamos, somos bem recebidos. Principalmente os brasileiros, somos amados por eles, né? Temos aliança diplomática, inclusive. Inclusive, tanto com os Então, judeus quanto palestinos, né, Marta? sim, 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 somos muito, Os muito dois bem povos nos recebidos. amam lá. sim,
Os brasileiros são muito bem recebidos, o Brasil é muito bem recebido naquele lugar. Existe uma aliança da nossa nação com a nação de Israel. E isso é muito significativo, inclusive espiritualmente falando. Nós temos uma responsabilidade por Sim, sermos amigos, né? sim. Então, eu fico nessa dubiedade dentro de mim. Mas o que prevalece em mim é a grande expectativa de tudo que está por vir, porque Jesus está chegando. Amém. Quando estourou a guerra, eu lembro que eu estava na sala e eu falei assim, filha, Jesus está chegando. Ela, mãe, filha, Jesus está chegando. E o meu coração se tomou de uma alegria dessa expectativa. Sim, Mas eu sei que é um tempo complicado e que nós vamos precisar nos posicionar, cada um tomando os seus amigos, né, fazendo suas alianças, mas nós já temos a nossa bem estabelecida, né, o nosso sim. lado da novela, a gente já assumiu esse lado da história e eu fico muito feliz por fazer parte disso, por ser amiga, por ser encontrada no rol dos amigos de Sião, Sim. porque é isso que nós somos amigos de Sião, é isso. Amém. Amém. É isso. É, nós já estamos terminando. Ah, fala sério. Passa muito rápido, gente, né, Marta? Parece Sim. que tem 10 minutos, mas não tem só 10 minutos, entendeu? Mas a gente vai terminar esse episódio combatendo uma oportunidade que o mal tem tido na mídia de gerar o ódio contra Israel. Sim. Né? E Satanás ele tem mesmo investido, porque eu sei que isso não vem de outro lugar senão de Satanás, em incitar o povo, inclusive o povo de Deus, os próprios cristãos, a odiar Israel, e aproveitando esse tempo aí do conflito. Fala um pouquinho para a gente, pai, para a gente terminar. Por que a gente não deve odiar Israel? Por que a gente precisa combater esse ódio por Israel? Gente, primeiro, eu acho que é muito importante você entender que uma das frentes de batalha em qualquer guerra é a guerra ideológica, a guerra mental. E a gente tem que estar atento para isso. Você tem que estar atento para o fato de que em toda guerra, isso não é agora, toda guerra em todos os tempos, teve o lado ideológico da guerra, que é o lado ideológico. Cada um dos lados da guerra quer formatar a mente dos seus e, se puder, dos inimigos, sempre foi assim, Sim. e de quem está de fora para atrair a atenção e atrair a concordância com a sua própria guerra. E aí, nesse meio da guerra ideológica, tem mentira, tem fake news, tem embromação, tem construção de narrativas, porque faz parte da guerra. E isso não é novo, gente. Você conhece guerra, já viu guerra, estudou as guerras, você sabe, toda guerra tem esse lado ideológico da guerra. E o objetivo da guerra ideológica é fazer a cabeça de quem podia ajudar o meu inimigo para ele não ajudar. E isso, gente, é de uma importância imensa, porque tem gente ganhando e sendo manipulado para atacar Israel e produzir ódio contra Israel por causa dessa narrativa aí. E eu falo especialmente para você que é crente em Jesus, que aceitou Jesus como seu Salvador, que nasceu de novo. Você precisa entender que nós, como cristãos, temos uma dívida com Israel. E que aquela narrativa de que, como cristãos, a gente tem que tratar Israel como qualquer nação, porque agora o Israel de Deus é a igreja e Israel é só uma nação qualquer, essa narrativa, gente, é uma narrativa muito tendenciosa, ela não é bíblica. A perspectiva bíblica, você quer entender o que Deus quer que você pense, o que Paulo quer que você pense sobre Israel, leia capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. E nós somos chamados ali naquele texto, e Paulo é o apóstolo dos gentios, portanto, se alguém devia falar mal de Israel, devia ser Paulo. E Paulo fala de Israel com paixão. Paulo chega a falar uma coisa que parece loucura no texto
do capítulo 9. Paulo diz assim: eles são meus irmãos, e se eu pudesse ir para o inferno para que eles fossem salvos, eu aceitaria. Para você ver o nível de amor que Paulo tem com Israel. E durante todo o texto de Romanos 9, 10 e 11, que eu te recomendo muito ler, a fala de Paulo é de um carinho, de um afeto e de uma honra para com a cultura judaica em relação à igreja, convidando a igreja a entender isso. Paulo chega a falar de que quem acha que Israel está perdido para eu estar achado, Paulo chama de soberbo. Paulo diz assim: você é um galho tirado lá do meio do mato, de uma árvore brava, e você foi fincado na oliveira verdadeira, que é Israel, e você está dando o fruto que Israel devia produzir. Mas não se glorie disso, porque não é o galho que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o galho. Quando Paulo fala disso, Paulo está dizendo que tipo de olhar a gente deve ter para Israel. E sim, gente, eu sei que tem gente que é muito melhor de argumento do que eu e que consegue argumentar de um jeito que faz você pensar que o chamado de Deus para a igreja é para odiar Israel e perseguir Israel. Mas, gente, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Não importa o quão bom de argumento a pessoa seja para te convencer, você não pode sair da Bíblia para ir para a argumentação do fulano e do Beltrano. E não, gente, com isso, eu não estou dizendo que Israel seja perfeito. Eles são humanos. Se você olhar para a Bíblia, esse povo, ele não está imperfeito agora, ele nunca foi perfeito. Se você olhar o que o coitado do Moisés passa naquele deserto para suportar esse povo... Verdade. Mas não é o povo, gente, é o ser humano. O ser humano é um bicho difícil de criar em casa. Então é claro que o povo judeu não é um povo perfeito. Claro que não. São gente igual todo mundo. Mas é o povo de Deus. E no plano de Deus, assim que Deus terminar de resolver a questão dele com a igreja, ele tira a igreja e começa a trabalhar com Israel de novo. Uhum. Então, essa perspectiva que estão jogando aí, inclusive, tem muitos líderes evangélicos de renome entrando nessa questão, e eu me arrisco a dizer, muitos deles jogando jogo de interesse, porque está na guerra. Agora está na hora de você escolher um lado. E aí a guerra mental, a guerra de ideologias já começou e está batendo firme. E claro que os inimigos de Israel querem gente que fale contra Israel. Uhum. Mas como a Marta bem colocou, nós somos amigos de Sião. Amém. O povo de Israel é nosso irmão. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 9, que ele nos deu, o patriarca dele, Abraão, é o nosso pai também. Paulo diz isso em Gálatas. Uhum. Que os que são da fé são filhos de Abraão. Eles nos deram o patriarca dele, nos deram o Messias dele, nos deram os profetas dele, nos deram a lei, as escrituras dele, nos deram as alianças dele. Gente, você não tem ideia. Jesus só é o nosso Jesus por causa de alianças feitas com Davi, feita com Moisés, feita com Abraão. Por causa das alianças que não são nossas, nós herdamos coisas através de Jesus. Então é tudo deles. Nosso chamado não é para odiar Israel, é para amar e orar por Israel. Inclusive, estou lembrando para você que a nossa campanha é recebendo as bênçãos de orar por Jerusalém. Vamos orar por Jerusalém durante todos esses 12 dias e vamos receber a bênção de orar por Jerusalém. O Salmo 122, versículo 6 diz que se a gente amar Jerusalém o suficiente para orar por Jerusalém, nós vamos prosperar. Amém. Então, vamos orar porque Israel está precisando de oração e vamos orar porque ao orar a gente prospera. Amém. Então, nada de odiar Israel, nada de odiar Israel, vamos amar Israel e vamos orar por Israel, vamos orar por Jerusalém, porque tem promessa ali e nós vamos estar diante do cumprimento da palavra de Deus. É muito arriscado nesse momento a gente a gente menosprezar a palavra de Deus e ser parcial do lado errado. É muito perigoso, muito perigoso. Mas eu quero encerrar, então, convidando você a participar da nossa campanha, recebendo as bênçãos de orar por Jerusalém, que começou terça-feira, no dia 21, e vai até o dia 2 de dezembro. Nós vamos encerrar a campanha lá na nossa festa de Hanukkah, na Monte Sião Vix, às 19 horas,
no dia 2, no sábado, tá bom? Dia 2 de dezembro. E você que ainda não começou a campanha, pode começar. Os devocionais do dia 21 até hoje já estão disponíveis para você ouvir, assistir, refletir, orar conosco, tá bom? Então, você vai receber muito de Deus participando desse tempo com a gente, porque nós vamos ter 12 devocionais do dia 21 ao dia 2, refletindo sobre a palavra de Deus e orando por Israel e por Jerusalém, tá bom? Eu quero te contar também que aqui na descrição vai ter, além do link da playlist da nossa campanha, o link para você acessar o livro que o pastor Jucimar citou aqui, O Poder do Templo, e também o livro O Esperança no Fim dos Tempos, Escatologia para Leigos, que são ferramentas que vão te ajudar também a lidar com esse tempo complicado com fé, te trazendo expectativa e te trazendo fé para você enfrentar com perseverança esse tempo. Tá bom? Quero agradecer a presença da Marta. Marta, gratidão pela sua presença. Gratidão por derramar a vida de Deus nas nossas vidas, viu? Amém. Eu sou grata pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Que bom. Como eu disse, se você se sentir tocada, é o primeiro de muitas, né? Por favor. Sinta-se tocada. Pastor Jucimar, gratidão. Amém. Gratidão por participar e derramar a vida de Deus nas nossas vidas. Amém, amém. Gratidão. Gratidão você que participou conosco. Eu quero te desafiar a compartilhar esse segundo episódio e o primeiro episódio com mais pessoas, para você também derramar vida de Deus nas vidas de outras pessoas. Já se agenda aí que no dia 28, na próxima terça-feira, nós estaremos com o nosso terceiro episódio aqui, às 20 horas. Então, já se programa para estar ali com a gente ao vivo, tá? E a gente vai encerrar esse tempo orando por Israel e por Jerusalém e por você também. Vamos orar, pastor? Pode orar por nós? Amém, amém. Lembra que a campanha é recebendo as bênçãos de orar por Jerusalém. E lembra que tem 2 moveres acontecendo. Você ora por Israel, porque Israel está precisando de oração, Jerusalém está precisando de oração, e você ora por suas necessidades, reivindicando a bênção de eu orei por Jerusalém, eu tenho uma área aqui da minha vida que está precisando prosperar, e coloca essa área diante de Deus. Tá bom? Senhor, nós oramos por Israel. E a oração que nós temos feito, Pai, diante de Ti, em aliança, em unidade com a igreja, é a oração de que o Senhor salve Israel dos inimigos, mas que também o Senhor salve Israel de si mesma. E que o Senhor empurre Israel para o centro da sua vontade. O Senhor tem um plano para aquela nação, o Senhor tem um plano para a cidade de Jerusalém, o Senhor tem um plano para aquele povo. Cumpre teu plano, Senhor. Amém, Jesus. E para isso, salva-os do inimigo. Amém. Faz o inimigo cair. E para isso, Senhor, salva eles deles mesmos, porque eles são humanos como todo mundo, tem muita possibilidade de cometer erros. Então, eu clamo ao Senhor para que o Senhor salve Israel de si mesmo. E eu clamo ao Senhor, falando de Israel, falando de Jerusalém, eu clamo ao Senhor pelos nossos irmãos palestinos que também estão sofrendo no meio dessa confusão. Eu clamo por eles, Pai, porque, de um lado, eles sofrem por serem escudo humano nas mãos de terroristas. Por outro lado, eles sofrem porque os confundem com os terroristas. Nascer palestino nesse momento de guerra acaba sendo uma grande injustiça, porque os olhos do mundo os confundem. E eu clamo ao Senhor por eles, Pai. Muitos deles estão sofrendo, perdendo família. Eu oro por consolo, por socorro, por ajuda, que o Senhor salva aquele povo dessa confusão toda. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo por intervenção sobrenatural. Cumpre teu plano na vida daquele povo, na vida daquele lugar, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelos teus filhos que estão com a gente aqui, por todos aqueles que vão
que estão fazendo a campanha, recebendo as bênçãos de orar por Jerusalém. Eu oro por eles, Pai, para que enquanto eles oram por Jerusalém, o Senhor faça intervenção nas necessidades deles e traga sobre eles a prosperidade que eles precisam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Está feito. Está feito. Nós nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas. Deus abençoe você.